Estamos iniciando mais uma aula de metodologia da pesquisa. Hoje trataremos da questão epistemológica que envolve a construção do pensamento científico e do conhecimento em si. Bom, mas quando se fala em pesquisa científica, estamos falando do quê? A tendência atual na modernidade é pensar que é só dar um Google que a gente terá todas as respostas. Eu até coloquei um quadrinho ilustrativo onde a gente percebe que um sujeito tem uma dúvida, afinal a pesquisa ela surge da dúvida, então o sujeito tem uma dúvida, ele resolve pesquisar, procurar respostas. Nessa sua busca, que na atualidade a gente tem a tendência a, tem uma dúvida, Google. Mas será que a gente encontra tudo no Google? Ao procurar a resposta para sua dúvida, esse sujeito se deparou com um grande dilema. Sua pesquisa não encontrou resultados. Nem tudo o Google consegue nos responder. Então, a pesquisa científica, ela também é aquele momento em que nem o Google nos traz a resposta. Se nem o Google traz a resposta, nós temos que ir atrás, buscar novas alternativas para solucionar os nossos problemas. Para isso, então, é importante que a gente compreenda a diferença entre a ciência em si e o senso comum. O que seria o senso comum? O senso comum são aquelas verdades que são repassadas a partir principalmente de concepções populares, de concepções empíricas, que envolve apenas uma observação simples e as pessoas já tomam aquela observação, aquela percepção, buscam respostas para o que não compreendem e tomam aquilo como uma verdade. Então, é o conhecimento popular, é o conhecimento que é repassado pelo povo e que é repetido, que às vezes, muitas vezes a gente não sabe nem de onde surgiu, mas a gente repete. Então, esse é o conhecimento de senso comum. Mas um cientista não pode pensar por senso comum. Então, eu até trouxe essa ilustração que mostra o quê? Mostra um sujeito, né, que em uma ilha, esse sujeito percebe apenas o que está em seu horizonte, ou seja, aonde os seus olhos são capazes de enxergar. Mas será que só o que a gente percebe a olho nu a gente pode tratar como uma verdade científica? Será que só essa percepção mais sensorial e empírica vai nos trazer, na verdade, esse conhecimento dito científico? Nessa ilustração, nós podemos também perceber que mesmo o que se enxerga a olho nu, ou o olhar do horizonte, há todo um universo submerso. E que, nesse sentido, a gente pode estabelecer uma analogia e dizer que o conhecimento científico é o que se pode ver, mas também tudo aquilo que está submerso, que não está a olhos vistos, mas que a gente tem como desvendar, descobrir. Então, o conhecimento científico, ele vai muito além da simples percepção. É preciso conhecer
as profundezas dos saberes a respeito do homem, da natureza, do universo, dos dilemas, enfim, tudo que envolve o conhecimento em relação ao ser humano, né? Em relação ao universo e tudo que nos rodeia. Então, a ciência conhece o que é perceptível, mas também conhece as demais esferas, tenta descobrir o desconhecido. Mas, se a gente pensar, o que é conhecimento, afinal? E o que é conhecimento científico? O conhecimento, ele envolve a busca, né, de respostas a dilemas, a problemas, né? Mas nem todo conhecimento, nem tudo que se produz em termos de saberes, e quando a gente fala de saberes, é importante também que se perceba que nem toda a informação, porque hoje em dia estamos na era da informação e somos inundados com informações diariamente de todos os tipos. Nem tudo que é informação vira conhecimento. E nem todo conhecimento vira conhecimento científico. E por quê? Porque o conhecimento científico, já nos diz que é tentar montar um quebra-cabeças. É tentar desvendar um problema a partir dos conhecimentos que se tem a respeito de determinado assunto. Então, conhecimentos soltos não significam nada. Mas conhecimentos articulados, organizados em torno de um tema, podem se tornar conhecimento científico. Então, cabe ao pesquisador também, principalmente, ir em busca de todos os saberes que já foram produzidos a respeito da temática de estudo. O que já foi estudado a respeito do assunto que eu estou pesquisando? Então, é preciso articular todos esses conhecimentos de forma que ele gere algo que já não é mais aquele conhecimento da partida inicial. Porque quando se monta o quebra-cabeça, ele passa a ser uma outra coisa, um novo conhecimento. Mas que tipos de conhecimento a gente tem? Então, nós temos o conhecimento teológico, que é o conhecimento dos dogmas, principalmente os dogmas da igreja. Se a gente pensar que, por exemplo, como se comprova a existência de Deus? Existe como verificar se Deus existe? Então, como a gente não tem como verificar isso, esse é um conhecimento dogmático. E é um conhecimento dogmático que parte de esferas, né, religiosas, aonde a estrutura da igreja, enfim, cria explicações para situações e coisas que fazem parte daquele contexto que é o contexto teológico. Já temos também o conhecimento filosófico. O conhecimento da filosofia, a gente diz que é conhecimento da ciência mãe, né? Não tem como produzir conhecimento em qualquer área sem se ter a base filosófica. Porém, o conhecimento filosófico, ele tem como característica trabalhar com questões especulativas.
Não há como comprovar, né, certos conhecimentos que nos traz a filosofia. Mas ela é a base que estrutura todos os demais conhecimentos. Nós temos o conhecimento empírico, que nós já estávamos falando a respeito dele, né? Quando a gente viu aquela imagem, né, da ciência. Então, o que é o conhecimento empírico? É aquele conhecimento observável, é aquele conhecimento que eu posso experimentar, verificar, observar. Muito utilizado para a produção de conhecimento científico, principalmente numa perspectiva mais uma perspectiva empírica, né? E temos o conhecimento científico, que é o objeto da nossa aula, né? Então, é aquele conhecimento que envolve a rigorosidade ou a organização determinada por uma comunidade científica que vai dizer o que é válido ou não como sendo científico. Então, é a comunidade científica que vai determinar se um conhecimento será validado ou não. Mas, se a gente pensar que existem vários métodos para se chegar nos diversos tipos de conhecimento. Então, nós temos o método indutivo, ou seja, aquele método que se apoia nas percepções, no que é observável, na experimentação. Nós temos o método dedutivo, que envolve mais a racionalidade. Por isso, dedução, eu deduzo racionalmente a partir da razão. Principalmente se o conhecimento for amparado com dados matemáticos, então fica perfeito. Então, é a racionalidade que vai mover o raciocínio dedutivo. Eu deduzo a partir, né, das minhas, do meu desenvolvimento de raciocínio lógico, tá? Eu tenho a perspectiva hipotética dedutiva, ou seja, a perspectiva que vai fazer uma articulação entre o conhecimento empírico e o conhecimento racional. Por isso, hipotético dedutivo. Eu tenho hipóteses, ou seja, né, eu penso a respeito do que eu observo e deduzo. Tá? Quem mais tratou dessa corrente foi Popper, tá? Com seu falsificacionismo. Nós vamos depois tratar dele mais adiante. Ou seja, é a perspectiva que acha que todo conhecimento pode ser falseado e que a gente tem que estar sempre verificando para ver se o conhecimento é ou não falso. Depois nós temos o conhecimento que é construído a partir do método dialético. O método dialético vem da dialética, né, daquela perspectiva que nós temos uma tese, uma antítese, e dessa tese e dessa antítese a gente gera uma síntese. Essa perspectiva, ela também é amparada principalmente em Marx e toda a corrente crítica oriunda, né, dessa perspectiva de pensamento. Essa linha, além disso, ela se ampara na sociedade e em toda a sua estrutura enquanto construção histórica do pensamento.
construção histórica do conhecimento. Ou seja, dependendo da época, do local, das questões ideológicas envolvidas naquele momento, a construção do conhecimento vai se processar de acordo com aquela realidade daquela situação. Tá? Então ela é contextual, ela é histórica, ela é crítica, porque visualiza as questões dos interesses ideológicos envolvidos na produção do conhecimento. Bom, e principalmente se ampara na contradição. Enquanto os métodos anteriores, ou o sujeito que construiu o conhecimento através da empiria, ou através da racionalidade, ou na articulação dos dois, aqui no pensamento dialético, né, ele diz, não, o conhecimento é construído a partir das contradições. É com as contradições que se criam novas sínteses. E nós temos o método fenomenológico, ou seja, os fenômenos, né, do sujeito individual, né, são estudados. É uma perspectiva em que a subjetividade, as questões metafísicas, elas passam a ser consideradas. Então a fenomenologia, ela traz uma outra perspectiva para a ciência, para a produção de conhecimento. Não é só o que se observa, o que é palpável, o que constitui a sociedade que é objeto de conhecimento, mas também o sujeito em si, o ser humano e todos os seus dilemas, que em sua maioria envolve o não observável, né? Que envolve a subjetividade ao qual nós, seres humanos, estamos envolvidos. E a ciência, ela vem evoluindo com o tempo. Então nós já tivemos uma ciência mais precisa, mais metódica, mais racional, em busca de verdades absolutas, né? Uma ciência mais cartesiana. E hoje nós já temos uma outra perspectiva, uma ciência pós-moderna, onde as verdades não são mais verdades absolutas, onde não se trabalha mais com certezas, mas com dúvidas. É a dúvida que move, são as perguntas que direcionam o sujeito para a produção de conhecimento. Então, existem múltiplas perspectivas e não só um método específico para produzir conhecimento. E qual o método que até então era utilizado? O método científico, aquele método mais, né, cartesiano, né? Aquele método mais organizadinho, principalmente baseado nas ciências naturais. Inclusive se colocava essa perspectiva em outras áreas, né, que não eram das ciências naturais, tentando fazer com que esse método englobasse todas as ciências. Mas aí o que se percebeu? Que não existe um método científico, existem métodos científicos. Dependendo da corrente de pensamento, o método irá mudar. Então não existe aqueles passos rígidos até então seguidos, atualmente já não ocorrem mais. Porque numa ciência mais pós-moderna podemos trabalhar com métodos variados que vão atender principalmente a pergunta de pesquisa e a linha de pensamento ao qual o pesquisador se alia. Mas então, o que é o método científico? É o conjunto de processos ou operações mentais que se devem empregar na linha de investigação.
é a linha de investigação de raciocínio adotada no processo de pesquisa. E isso segundo Lakatos, Marconi e Gil. Então, se ela é um conjunto de processos e principalmente de operações mentais, não quer dizer que a gente tenha que seguir todos os mesmos passos. Esses passos dependerão do pesquisador e de sua linha de raciocínio. E principalmente da perspectiva teórico-metodológica que ele adota. Bom, pensando na lógica interna da pesquisa, ou seja, o que vai guiar a minha proposta de pesquisa? Eu devo me guiar por perspectivas ontológicas. Ontológicas em que sentido? No sentido da cosmovisão, ou seja, como eu enxergo o mundo, como eu enxergo a sociedade, né? Como é que eu vejo o homem? Então, isso tem que estar marcado dentro da minha pesquisa. Principalmente porque, se somos sujeitos históricos, um pesquisador do século XIX enxergava o mundo de uma forma. O do século XX enxerga de outra. E o do século XXI tem outra perspectiva do que seja a sociedade, do que seja o homem, né? Do que seja o mundo em si. Então, essa perspectiva ontológica, ela vai te trazer essa perspectiva contextual do homem e do homem na sociedade, no universo, tá? Depois nós temos as questões epistemológicas, ou seja, para que e como se conhece. A epistemologia é a ciência do conhecimento, né? Conhecer como se conhece. Tá? Então, para que e como se conhece? Qual é a relação entre o que a gente está pesquisando com o que já foi pesquisado? De que forma o conhecimento que já está estabelecido, que já foi criado, se articula com o que eu quero conhecer? Então, essa perspectiva epistemológica, ela vai perpassar todo o processo de pesquisa. As questões teóricas. Os aspectos teóricos, eles são importantíssimos. Por quê? Porque eu tenho que delimitar quais são os conceitos básicos, as leis, as teorias básicas que vão guiar minha pesquisa. Quem são os principais autores, sejam eles clássicos ou contemporâneos, em quem eu estou me baseando para construir um novo conhecimento? Eu não parto do zero. Não se parte, não existe tábula rasa. A gente sempre parte de algum lugar. E esse lugar é o corpo teórico de conhecimentos que já existe. A questão metodológica envolve qual o método que eu vou trabalhar na minha pesquisa. E é importante que, quando eu falo de lógica interna, eu estou dizendo que tudo isso é articulado. Ou seja, eu tenho que ter uma visão de mundo, de homem, que me faça perceber como construir o conhecimento a respeito do meu objeto de estudo e quem eu vou utilizar em termos teóricos, quais são os pensadores, quais são as leis, quais são os conceitos. Tudo isso para que eu possa escolher um método mais adequado para isso tudo que eu estou pensando. Então, por isso, essa lógica, ela é uma lógica toda articulada. É preciso que haja uma coerência interna na hora de elaborar a perspectiva em que eu vou realizar a minha pesquisa. Principalmente para que não aconteça a construção de um texto teórico que a gente chama de salada de fruta, onde a minha visão de mundo não tem a ver com
com o escopo teórico que eu desenvolvi e muito menos os teóricos. Cada hora eu falo de um, que é de uma perspectiva, depois eu trago outro que é de outra perspectiva, e aí a gente lê o texto e não entende, meu Deus, né? É aquele texto que tudo está misturado e a gente não consegue perceber, afinal, qual é a linha de pensamento daquela pesquisa. Nesse sentido, a gente pode compreender que as principais concepções de ciência envolvem o empirismo, que a gente já viu, né? Que é quando os sentidos é que guiam o que o sujeito vai construir em termos de conhecimento científico. O que eu sou capaz de observar, o que eu sou capaz de perceber em termos empíricos, né, de observação, de uso dos sentidos. O racionalismo, que é a razão, a lógica, principalmente a lógica matemática, guiando toda a constituição do pensamento. A razão. E nós temos o construtivismo, que é a mescla entre a perspectiva empírica, ou seja, o que eu sou capaz de observar, de perceber e de experimentar, com a lógica racionalista. Então a gente passa a ter a perspectiva construtivista, que é quando se alia todas essas formas de construção de conhecimento numa nova perspectiva de construção articulada, tá? É a montagem do quebra-cabeças. Para a gente compreender melhor essas correntes que parecem ser complexas, mas na verdade a gente aos poucos vai se acostumando com os pensadores e com as perspectivas de pensamento, eu trouxe de forma breve aqui, porque não tem como a gente se aprofundar, que eu precisaria de um curso para cada perspectiva dessas. Então eu trouxe mais a título ilustrativo os principais pensadores e correntes, né, na constituição do pensamento científico. Nós temos, então, o positivismo lógico, tá? Ou seja, a perspectiva que trabalha mais com o conhecimento em termos objetivos. Tá? E essa perspectiva objetiva, ela pode ter um olhar mais empírico ou um olhar mais racional. Pensando num olhar mais empírico, nós temos o Francis Bacon, que é um dos precursores do empirismo, que trabalhava com esse indutivismo ingênuo, ou seja, pela observação e pela experiência, eu sou capaz de produzir conhecimento científico. Nós temos David Hume, que tem uma perspectiva de um empirismo mais cético, ou seja, ele acha que a experiência ela é a que mais vai lhe dar a base para a produção de conhecimento. Ele acha que a questão lógica tem fragilidades, porque não é o objeto em si, mas a ideia que se faz dele. Então ele acha que isso é mais fraco em termos de perspectiva de construção de conhecimento. Mas ele também é cético em relação à experiência. Será que o que eu experimento hoje, daqui a um tempo, vai ser a mesma coisa? Então ele é cético, tá? Ele acha a perspectiva lógica fraca, mas também não tem a certeza de que aquela experiência vivida hoje poderá ser vivida da mesma forma daqui a 10, 100 anos ou amanhã. Então ele tem esse empirismo mais cético,
mas ele acredita que a experiência ainda tem uma força maior do que a lógica. Nós temos René Descartes, que trabalha com o racionalismo, ou seja, a razão é a mãe de toda, né, a perspectiva de conhecimento. Penso, logo existo. Então, o pensamento como mola mestra da produção de conhecimento e a dedução a partir da lógica, principalmente a lógica matemática. Então, a razão é o que guia toda a perspectiva de pensamento. Nós temos também nos positivistas, só que um positivista que tem um racionalismo mais crítico, ou seja, ele pensa a partir da razão, mas de forma mais crítica. Nós temos Karl Popper. Popper, ele traz a vertente do falsificacionismo. Ele diz: todo conhecimento pode ser falseado e é preciso testá-lo para ver se é falso ou não. Então, é preciso verificar. O verificacionismo faz parte da perspectiva que nos traz Popper. Tá? Por isso que o pensamento dele é hipotético-dedutivo. Né? Nós temos hipóteses e podemos deduzir a partir delas, desde que a gente verifique se aquele raciocínio é falso ou não. Depois nós temos o pós-positivismo, ou seja, quando um olhar, uma visão mais crítica passa a fazer parte, né, da construção de pensamento. Então, nós temos o Lakatos, né, que nos traz o funcionalismo no sentido de perceber como funciona a estrutura da produção do conhecimento científico, uma perspectiva mais internalista do conhecimento científico, e ele diz que para produzir conhecimento científico existe um núcleo firme, ou seja, existe um programa do grupo ao qual esse núcleo é constituído, e também um núcleo, um cinturão protetor. Então, neste núcleo, neste centro de todo um programa, né, vai haver tentativas, né, de tentar alterar o programa desse núcleo firme. Por isso que há esse cinturão protetor. Mas, para que se mude, né, as perspectivas de pensamento, é preciso que haja uma revolução científica. E essa revolução ela não acontece de um dia para o outro. Ele diz que é um processo histórico onde as coisas vão mudando até que aquele núcleo firme, ou seja, o programa ao qual é centrada todas as pesquisas, mude. Depois nós temos o Kuhn, Thomas Kuhn, que é estruturalista. Ou seja, ele parte da construção do conhecimento a partir das estruturas, principalmente as estruturas sociais. Tá? É um historicista. A história da sociedade vai influenciar na produção deste conhecimento, que também é histórico. E ele nos traz o conceito de paradigma, que tanto se fala na sociedade atual, né? Ai, temos que mudar. Fulana, tu tem que mudar teu paradigma, né? Mas será que é assim? Quando a gente fala de conhecimento científico, será que de um dia para o outro eu mudo de paradigma? Não. O paradigma é o que vai guiar a produção de conhecimento de uma determinada área, de um grupo de cientistas, de uma comunidade acadêmica, de uma área de conhecimento. E esse paradigma, né, ele vai garantir o funcionamento da ciência a partir da ciência normal,
ou seja, se aprofunda as principais perspectivas daquele paradigma vigente. Então, a ciência normal é essa especialização, né, do conhecimento que já vem sendo produzido. Cada vez a gente vai especializando mais, vai desenvolvendo conhecimentos e conhecimentos a partir do paradigma central, ou seja, da ideia central que guia aquele grupo, aquela comunidade, aquela área de conhecimento, tá? Mas como que acontece para mudar o paradigma? Também é preciso que haja revoluções científicas que façam com que aquele grupo de pesquisadores passe a, opa, não é mais assim. Aí um muda, o outro muda, até que é um processo, não é de um dia para o outro paramos e não pensamos mais assim, pensamos de outro jeito. Não. É um processo, tá? É um processo interno, onde as pessoas vão mudando a forma de pensamento até que ocorre uma revolução e todo um grupo, toda uma comunidade passa a pensar por um outro paradigma, tá? Ocorre uma revolução. Se muda a forma de pensar e de enxergar o mundo, a forma de pensar e conceber os objetos de conhecimento daquela área. Tá? E isso acontece por revoluções. No dia a dia é ciência normal. A gente segue o paradigma vigente. E temos o relativismo. E o relativismo de Paul Feyerabend. Feyerabend vai nos trazer o anarquismo científico, ou seja, não existem verdades absolutas, né? Os métodos podem ser os mais variados possíveis, não há algo que centralize o pensamento, mas há vários espaços onde as pessoas se articulam a partir das suas diferenças e produzem conhecimento a partir disso. Então, por isso que é anárquico, porque acaba com aquela ideia de uma ciência produzida de forma harmônica. Ele diz, não é harmônico. A produção de conhecimento não é harmônica. Para a gente compreender então melhor essas perspectivas, eu trouxe um esquema que eu acho assim, elucidador, que é do Augusto Adures Bravo. Eu assisti uma palestra dele e ele nos trouxe essa organização esquemática que eu acho assim sensacional, tá? Então, nós temos o objetivismo. O ser humano pensava de forma objetiva na hora de construir o seu pensamento, tá? Até que ele parte para a questão subjetiva. E como isso acontece, tá? Esse objetivismo, ele é produzido principalmente pelo positivismo lógico. E o positivismo lógico, ele é estruturado a partir do empirismo, ou seja, a perspectiva que tem os sentidos, a percepção, a observação e a experimentação como objetos, né, que vão trazer o conhecimento. O racionalismo, tudo isso a gente já viu, né? Que vai partir da lógica, da razão, né? E o racionalismo crítico de Popper, que vai trabalhar com o falsificacionismo, ou seja, é preciso verificar se um conhecimento produzido é falso ou não.
Tudo isso constitui esse positivismo lógico que trata o conhecimento como algo objetivo. E isso tudo lá no século XIX. A partir de então, a perspectiva entre ordem e conflito passam, né, para uma outra esfera já no século XX. Tá? Aquele conhecimento mais ordenado, mais racional, né, ele passa a ser mais relativo. E o conhecimento que era baseado principalmente no conflito, mas que conflito? No conflito entre o que era possível de ser observado ou no que era possível ter em termos de razão. Aí a gente passa por uma perspectiva mais crítica. Então, no século XX se tem uma visão mais pós-positivista. Começa a se romper com essa estrutura mais rígida da ciência. E aí a gente tem o relativismo, ou seja, as coisas não são tão absolutas, tão estruturadas, tão lógicas. A gente também tem outras coisas que influenciam na produção do conhecimento. Existem as estruturas sociais, o funcionamento interno, né, da ciência em si. Existem as questões históricas que envolvem a produção do conhecimento. Então, de forma mais crítica e mais relativizando mais esse conhecimento que antes era estático e passa a se dinamizar, a trabalhar mais com questões que envolvem a dúvida, né, e menos com certezas e mais com a dúvida, menos com a ordem e mais com uma possível desordem. O pensamento do século XIX muda no século XX e no século XXI passamos a ter uma perspectiva mais neoanalítica. Ou seja, a análise passa a ser mais subjetiva. Surge o subjetivismo. Enquanto aqui tudo era muito objetivo, muito razão, aqui a subjetividade, a metafísica e outras coisas mais, principalmente aspectos relacionados à linguagem, enquanto uma construção e produção de novos saberes de conhecimento e de interpretação do mundo passam a ser mais válidos. Então, surge o interpretativismo, ou seja, buscar interpretar, conhecer a partir da lógica subjetiva. A perspectiva mais construtivista do conhecimento, essa articulação entre o que é observável e o que é lógico, articulado de forma a produzir um novo conhecimento, e o humanismo radical, ou seja, essa perspectiva que vê o ser humano como centro, né? Não como centro, mas valorizando a humanidade do sujeito, seus aspectos subjetivos. Enfim, a gente evolui de uma ciência objetiva, racional, para uma ciência subjetiva e da dúvida. E nesse sentido, podemos dizer que Edgar Morin nos traz um novo paradigma, né? E propõe uma ciência que questiona
essa linearidade que era dada pela lógica racionalista, positivista, né? Então ele diz que o universo ele é composto de incertezas, que a dúvida, que a contradição, que os conflitos é que vão guiar a construção do conhecimento. E que não tem como, em pleno século XXI, a gente ainda está preso às questões, principalmente as especialidades. Ele diz que a gente tem que ter uma visão mais holística das coisas, que é preciso retornar ao conhecimento complexo, porque a especialização foi fazendo com que a ciência evoluísse. A ciência evoluiu muito com as especializações, mas a gente foi perdendo a perspectiva de todo, porque a gente foi se especializando e perdeu a perspectiva, né, do todo. Eu gosto sempre de dar o exemplo, por exemplo, do tratamento de canal. Eu tô com meu dente doendo e eu vou fazer um tratamento de canal. Eu vou ao dentista. Se eu vou ao dentista, quando a gente pensa assim, vou ao dentista, a gente acha que todos os dentistas são iguais. Não. Tem o dentista que só abre o dente, tem o dentista que só fecha o dente, tem o dentista que só faz canal, tem um que só faz limpeza, tem um que só faz prótese. O que acontece? As especializações fizessem com que o próprio a área da oftalmologia a odontologia, tá? A área da odontologia se especializasse, que muitas vezes o dentista não consegue perceber que o dente faz parte da tua boca, que faz parte do teu corpo, que faz parte de uma cidade, de um universo, que o sorriso envolve uma série de questões sociais, alimentares, que influenciam na tua saúde como um todo, né? E uma série de questões que envolvem um simples tratamento de canal. Então, o que Edgar Morin nos traz? Edgar Morin, ele diz que a gente não pode perder o todo. É preciso voltar para esse complexo, porque parece complexo, né? O ser humano no universo, né? É tudo muito grande, muito complexo. E ao mesmo que eu digo que é o macromundo, né, com toda a sua estrutura, e também há um micromundo. Principalmente quando a gente estava falando do tratamento, né, do dente. Existem bactérias, enfim, que fazem parte de toda uma estrutura dentro da nossa boca. Tudo isso é um micromundo que a gente a olho nu talvez não enxergue, talvez não enxergue, né? Mas que tanto esse micromundo quanto o macromundo fazem parte dessa estrutura em que o ser humano está inserido. Então não basta só se especializar, porque não, eu não vou fazer isso aí porque eu só faço canal, aí o outro só fecha o dente, o outro só... Não! Somos um todo. E assim todas as áreas deveriam tratar todas as suas formas de atuação a partir da complexidade dos conhecimentos. Mas é importante perceber também que essa especialização é que nos trouxe desenvolvimento. É que fez com que o conhecimento, né, tomasse as proporções que ele tem hoje e que se tornou tão complexo que a gente não dá conta nem de aprender, porque cada dia, imagina, no mundo inteiro a quantidade de pessoas produzindo conhecimento a respeito do mesmo assunto, a gente não dá conta. Então, nesse sentido, o Morin, ele diz que o pensamento ele é
inesgotável e ele é processual, porque sempre vai ter uma coisa que a gente não sabe e outra que o outro descobriu, e enfim. Então tudo é muito complexo e é a partir da complexidade e não da simplificação é que a gente deve produzir o conhecimento. Então, temos dentro dessas dimensões vários paradigmas e várias formas de perceber estes paradigmas. E aí, se nós pensarmos que a gente já viu que para constituir uma pesquisa a gente pode ter uma perspectiva ontológica, epistemológica ou metodológica, como seriam as três principais correntes de pensamento dentro dessa perspectiva? Se a gente pensar na perspectiva ontológica, ou seja, na visão de mundo, de homem e de sociedade, dentro do positivismo, nós teremos uma visão mais realista, né? Apesar de ser uma visão mais estática, mais objetiva, mais fragmentada, ela é uma visão mais realista, tá? E aí cada teórico vai ter a sua perspectiva. Uns vão dizer que é positivismo, outros vão dizer que é formalismo, tá? Mas a perspectiva ontológica será uma perspectiva mais realista, é o real, é o palpável, né? É o observável, é o que pode ser racionalizado, é o que é válido, tá? Então, e é dessa forma que a gente vai enxergar o mundo, tá? Nessa perspectiva. Se a gente pensar na fenomenologia, que tem o sujeito, a subjetividade, né, as questões das narrativas como uma forma de interpretar, né, o mundo, a gente também vai ter uma visão realista, mas uma visão mais dinâmica, mais holística, mais divergente, tá? E principalmente pautada na subjetividade do ser humano. Já na perspectiva marxista, ou seja, numa perspectiva mais sociocrítica, mais histórica, o mundo vai ser visto de forma mais crítica, mas também realista. Em que sentido? Principalmente se pautando nas divergências, nas questões ideológicas, na perspectiva de que o conhecimento não é construído a partir de um processo harmônico, mas das divergências, das rupturas, das disputas, né? Baseadas num contexto historicizado. Na perspectiva epistemológica, nós teremos, dentro do positivismo, um olhar mais objetivo para as questões de construção de conhecimento. É o racional e, principalmente, algo que pauta o positivismo, né, nessa forma objetiva de construir conhecimento, né, a neutralidade do pesquisador. O pesquisador é neutro, ele não se envolve no processo de construção deste conhecimento, porque ele precisa controlar o objeto. E para controlar o objeto, ele não pode fazer parte, né? Ele é como se ele se colocasse à parte na construção do conhecimento. E isso, essa pretensa neutralidade, né? Essa pretensa neutralidade faz com que o pesquisador se torne um super especialista naquela área. Tá? Então é assim que se constrói conhecimento numa perspectiva, a visão epistemológica, numa perspectiva positivista. Tá? Então é o objetivismo, é pensar o objetivo colocando-se
né, de forma neutra em relação à construção do objeto. Depois, esse pensamento epistemológico, nós podemos também perceber a perspectiva subjetivista da fenomenologia. Então, na fenomenologia, é preciso interpretar os fenômenos da realidade a partir da perspectiva do sujeito. Então, é o sujeito que vai nos dar as respostas. Por isso que a psicologia, a sociologia, né, e toda a questão estruturalista e funcionalista estão presentes na forma de construir conhecimento dentro de uma perspectiva fenomenológica ou semanticista ou interpretativa. Por quê? Busca interpretar os fenômenos que envolvem o sujeito. E as narrativas passam a ter um papel fundamental neste momento. E temos a visão sociocrítica, tá? Então, essa visão sociocrítica é a visão do marxismo. Como que um marxista, um historicista, percebe as questões epistemológicas? Então, nós podemos perceber que a análise vai ser sempre uma análise dialética, tá? A visão, né, de construção de conhecimento vai envolver uma praxis dialética, ou seja, a síntese, porque a praxis é a síntese, né, entre a articulação entre teoria e prática. Então, a perspectiva subjetivista, que envolve o pensamento marxista na construção do conhecimento, tem a ver com a produção dessas sínteses, né? Dessas análises que envolvem tanto aspectos das influências sociais que envolvem na produção do conhecimento, né? Das questões essa realidade social influenciando nessa perspectiva de produção, tá? E nós temos as questões metodológicas que envolvem o positivismo. Então, qual é a metodologia que eu vou usar se eu resolver fazer uma pesquisa positivista? Então, eu vou ter métodos quantitativos de medição, eu vou ter questionários, eu vou trabalhar com observação, mas aquela observação mais sistemática, mais organizada, eu vou trabalhar com experimentos, tá? Geralmente com métodos ligados às ciências naturais e às ciências exatas. Quem seguir a perspectiva positivista vai se guiar por essa linha. Uma coisa que é importante destacar: ninguém está dizendo que uma perspectiva é melhor que a outra. Se uma fosse melhor que a outra, as outras seriam eliminadas, ficava só uma. Não. Todas ainda estão aí, porque de alguma forma, dependendo da minha forma de pensar, né, a minha visão ontológica, eu terei o meu método de acordo com essa perspectiva. Então não existe um método melhor ou pior. Existem métodos que são mais adequados para a minha visão ontológica, ou seja, para a forma como eu enxergo o mundo, para as minhas perspectivas epistemológicas, como é que eu vou construir o conhecimento. Então eu vou precisar de métodos mais adequados. Então, não é para pensar assim, mas eu sou positivista, ainda estou lá no século XIX. Não. Vai depender do teu objeto de estudo. Vai depender da forma como tu percebe as coisas. Que é preferível não misturar correntes do que querer parecer moderno e propor algo
que não tem uma coerência interna em termos de pesquisa. Então, se eu for um positivista, sim, eu vou trabalhar com métodos quantitativos, com medições, com questionários fechados, né, com gráficos, com experimentação e com toda essa organização que envolve principalmente as ciências da natureza e as ciências exatas. Se eu for trabalhar com a fenomenologia, eu já vou trabalhar com uma perspectiva hermenêutico-dialética. Ou seja, eu vou trabalhar principalmente com métodos qualitativos. Posso até trabalhar com métodos quanti-quali, né, que a gente chama, quando mistura os dois. Mas em sua maioria serão métodos qualitativos, métodos que vão descrever o que eu estou observando, em que eu vou poder fazer uma análise da subjetividade, das narrativas. Então, a fenomenologia vai trabalhar com as questões do sujeito. E para isso é preciso interpretar essas narrativas, essa forma de ser e estar no mundo, a forma como esse sujeito pensa, e isso só qualitativamente é que eu vou poder fazer a análise. Então, os meus métodos têm a tendência, se eu trabalho com uma perspectiva fenomenológica, eu terei métodos relacionados, né, a perspectivas mais qualitativas, tá? Depois eu tenho, né, em termos de metodologia, se eu sou sociocrítico, trabalho numa perspectiva marxista, histórico-crítica, que métodos eu vou usar? A tendência é que eu trabalhe com os métodos dialéticos, com estudos de caso, porque eles vão me dar uma perspectiva mais situacional, para que eu possa, a partir dali, fazer a minha análise. Então, existem muitos paradigmas, muitas formas de pensar o conhecimento científico, mas atualmente os mais usados são a fenomenologia, o positivismo e o marxismo. Essas são as correntes mais utilizadas. Tá? A fenomenologia, tratando das questões subjetivas do sujeito. O positivismo, tratando de forma objetiva e racional as questões de pesquisa. E o marxismo, com o seu olhar crítico, historicizado a respeito do conhecimento. Então, para a gente poder finalizar, eu trouxe um exemplo. Eu espero que vocês estejam conseguindo ler. Acho que as letras ficaram um pouco pequenas, mas eu vou ler para vocês para que fique mais claro, tá? Eu vou dar um exemplo de problema de pesquisa de acordo com cada paradigma. Tá? O tema central é o fracasso escolar. Tá? Então, como é que eu posso ver o fracasso escolar? Como é que eu faria uma questão de pesquisa para esse tema? Fracasso escolar, se eu fosse da linha positivista, se eu fosse da fenomenologia, ou se eu fosse um marxista. Quais são as diferenças em termos de concepção e perspectiva? Bom, primeiro, no positivismo, como ficaria a minha questão de pesquisa a respeito do fracasso escolar? Vou ler para vocês. Existem relações entre o fracasso escolar das escolas estaduais da cidade de São Paulo e o nível socioeconômico da família, escolaridade dos pais, posição geográfica da escola, sexo dos alunos, grau de formação profissional e tempo de atuação no magistério dos professores. Vocês perceberam que esses itens que trazem nessa questão de pesquisa são itens que eu posso verificar
na escola e eu posso quantificar, eu posso criar gráficos, estatísticas a respeito, né, do nível socioeconômico das famílias que frequentam a escola e que os filhos abandonaram, se a escolaridade dos pais influencia ou não, comparando os dados quantitativos. Tá? Qual é a posição geográfica da escola? A escola de periferia ou não? Então, tudo isso eu posso quantificar. Sexo, quem abandona mais? Meninos, meninas. O grau de formação dos professores, será que influencia ou não? E aí comparar quantitativamente esses dados. Se eu fosse fazer essa pergunta numa perspectiva positivista. Se eu fosse fazer trabalhar com o mesmo tema de pesquisa, mas eu fosse tratar da questão de forma a usar o paradigma da fenomenologia, como eu trataria? Vou ler a pergunta. Com os alunos repetentes, os pais e os professores compreendem o fracasso escolar em escolas estaduais da cidade de São Paulo? Então, como os alunos repetentes e os pais e os professores compreendem o fracasso escolar em escolas estaduais da cidade de São Paulo? Compreender é algo palpável? Como é que eu vou saber se um pai compreendeu ou não? Não existe como quantificar a compreensão. É algo subjetivo. E eu vou precisar das narrativas desses pais para poder analisar qualitativamente. Então, vocês percebem que o que o sujeito, em sua subjetividade, pensa é o que importa. Ou seja, é uma visão fenomenológica, onde uma análise qualitativa é a análise mais adequada neste caso. Se pensarmos no paradigma marxista, como ficaria o estudo do fracasso escolar? Como se apresentam as relações do processo da educação referente ao currículo, formação, desempenho profissional dos professores e posição geográfica da escola a partir de aspectos do desenvolvimento do fracasso escolar em escolas estaduais da cidade de São José? Então, aqui, os aspectos sociais e as perspectivas, né, da história, né, deste grupo social é que vai influenciar na pesquisa. Por quê? Porque, por exemplo, se eu penso em currículo, que é uma das categorias que estão nessa questão, no currículo, a formação dos professores, né, e o desenvolvimento, né, nesse espaço geográfico da escola do fracasso escolar. Então, não é a escola, mas como que as escolas daquela área, se for uma área periférica, o que está influenciando para que ocorra fracasso escolar? Então, é uma outra visão, uma visão que envolve mais as questões sociais. E uma visão crítica a respeito, né, das influências externas neste ambiente interno. Vocês percebem que são formas diferentes. É o mesmo assunto, mas são formas diferentes de tratar. Quem propôs essas perguntas foi o Trivinos, tá? Se vocês quiserem aprofundar, é só procurar no livro dele. E o que nós temos por hoje seria isso.